A mensagem que vamos trazer agora está baseada em dois textos. Colossenses 3, versos 16 e 17, onde nós lemos assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós temos aqui alguns mandamentos, e todos eles estão relacionados com o primeiro, que eu vou mencionar inicialmente só para efeito de raciocínio. O primeiro é que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Mas, antes de examinarmos este e os outros que vêm depois dele, nós precisamos entender como isto pode acontecer hoje em nossos dias. Isto é, como é que a palavra de Cristo pode habitar realmente em nós? Primeiro, eu vou falar de coisas óbvias, mas eu queria que você raciocinasse comigo e creia que o Espírito de Deus vai trazer um entendimento adequado para você, para mim, para todos nós que estamos aqui. Primeiro, quando nós cremos em Jesus e o recebemos pela fé em nossos corações, nós recebemos também para habitação permanente em nós o Espírito Santo de Deus. Eu disse permanente porque no Velho Testamento o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas em determinadas circunstâncias. Hoje, diferentemente, o Espírito de Deus habita em todo aquele que tem Jesus no seu coração e habita ali. Habita em nós, no nosso coração. Um dos textos que nos mostram isso é o texto de Efésios 1, versos 12, o finalzinho do 12 e o 14. O texto termina, o verso 12 termina com a palavra Cristo. E o verso 13 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse texto diz que depois que eu e você ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. E o texto continua dizendo que o Espírito é o penhor da nossa herança. Herança fala da herança eterna, quando nós teremos um corpo novo, quando nós veremos o Senhor face a face. Até agora nós vivemos isso pela fé, e nós recebemos Cristo pela fé, e recebemos e cremos que o Espírito de Deus habita em nós. É claro que não é uma coisa assim, eu acho, eu penso. A Bíblia diz que o testemunho, que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala conosco diariamente, se você se dispuser a ouvir, em cada situação, em cada circunstância. Só não ouvimos quando a nossa mente está povoada de N coisas que não aquilo que devíamos dar atenção. Senão paramos,
se não damos um tempo para o Senhor falar. E o Espírito de Deus fala de maneira tal que eu não ouço nenhuma voz, mas eu sei. De repente, eu sei. Eu sei o que Ele diz e o que Ele quer que eu faça. Bem, a promessa a qual eu me refiro, do Espírito de Deus, foi feita em Ezequiel 36, 26 e 27. É a promessa daquilo que ocorreria na nova aliança. E Ezequiel 36, 26 e 27 dizem: eu lhes darei um coração novo. Aqui fala do novo nascimento. E porei dentro de vocês um espírito novo. É o novo espírito, é o seu espírito renascido, restaurado. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui é uma figura de linguagem para falar que Deus tiraria o coração endurecido e traria um coração mole, um coração dócil, receptivo. Porei dentro dele o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, o que a velha aliança nos faz conhecer, à luz do que o apóstolo Paulo ensina, principalmente nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas, é que é impossível que eu e você vivamos a palavra de Deus senão pelo Espírito de Deus. É para isso que o Espírito nos foi dado. Ele nos foi dado para obedecer, para obedecer, para nos guiar, nos orientar naquilo que é bom, naquilo que é certo e direito. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus caminhos. Mas você pode resistir ao Espírito de Deus. Você pode resistir à orientação que Ele dá para você. Então, isso não é imposto. O Espírito de Deus é gentil, é amável, Ele não obriga, Ele não coage, Ele não oprime, Ele é gentil mesmo. É para quem quer. Deus está pronto a manifestar-se e a operar em quem se dispõe e abre-se totalmente a Ele. Segundo, quando cremos em Cristo e o recebemos em nosso coração, a palavra de Deus é colocada também em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos, e a Bíblia ensina isso, que os que escreveram a Bíblia, escreveram em épocas totalmente diferentes, em situações totalmente diferentes, e hoje veio a ser um todo. E nós cremos que os homens fizeram isso inspirados pelo Espírito de Deus, é o que nos diz o apóstolo Pedro na segunda carta. Agora já não sei se é primeiro ou segundo, é capítulo 1, logo ali ele vai falar sobre isso. Homens, nenhuma profecia vem de particular interpretação, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o texto que eu quero ler agora é Hebreus 10, 16a. Aqui diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, e imprimirei as minhas leis no coração deles. Como é que a palavra de Deus é impressa no meu espírito e no seu espírito? É pelo Espírito de Deus. Ele está ali, ele reside ali. Eu já disse aqui também muitas vezes que quando alguém se converte ao Senhor de coração, ele não vai mais conseguir fazer o que ele fazia de errado.
Eu já li relatos de viciados em drogas que, uma vez convertidos, tentaram voltar às drogas e não conseguiram. Se houve uma conversão genuína, você não vai conseguir fazer aquilo da mesma forma como você fazia antes. Você é nova criação. Se você mentir outra vez, não vai ser uma coisa natural. Vai ser algo que vai violentar o Espírito de Deus que reside em você, e a lei de Deus está impressa no seu coração pelo Espírito. Muitas vezes você não sabe por quê, você não consegue mais fazer determinadas coisas, ou pelo menos você sente que um constrangimento quando você vai fazer aquilo. Você pode até fazer, mas não vai lhe fazer bem. Você vai sentir mal e vai saber que não deve. Se você insistir, vai continuar sentindo mal. É porque a lei de Deus está impressa no seu coração. Agora, ela não é só impressa no coração. Em terceiro lugar, pouco a pouco, a palavra de Deus que está no coração, e coração aqui é uma figura do seu espírito, vai sendo impressa também em nossa mente, pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz: e esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração, isso é, no Espírito, é o que eu já falei anteriormente, e as inscreverei sobre a sua mente. Isso é um processo gradativo, contínuo, à medida em que eu e você nos expomos à palavra de Deus. Como é que eu me exponho à palavra de Deus? À medida em que eu ouço. Eu estava dizendo hoje também no discipulado, infelizmente, é bem desanimador. Os pesquisadores e pesquisas coerentes dizem que apenas você consegue reter do que eu falo aqui apenas 8%. Você já imaginou que tristeza? A probabilidade de você sair daqui e chegar ali na porta e já ter esquecido quase tudo que eu digo. E então, não obstante, fui chamado para isso, creio que estou no centro da vontade de Deus, enquanto Ele me der vida e me der a consciência de que eu devo fazer isso, eu vou continuar fazendo. Agora, eu insisto para que você, em casa, leia, porque quem ouve e lê vai aprender mais. Eu espero que você estude, leia, releia, até entender, e se não entender, aliás, você deve pedir a Deus entendimento para você entender. Para que aquilo não seja mero exercício intelectual, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Busque memorizar a palavra de Deus. Eu insisto nisso, e são poucos os que têm interesse em fazer isso. Infelizmente. Isso é um negócio chato. Eu faço isso diariamente. E não memorizo. Eu não estou dizendo isso para, o pastor, eu não quero nada disso. Eu não quero glória sua, me perdoe, não quero glória de ninguém, porque toda a glória será sempre de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa, eu me exercito nisso. Nós nos exercitamos nisso, eu e a minha esposa. E nós memorizamos vários textos, e são muitos os textos
E eu faço um exercício, nós fazemos um exercício semanal e temos 8 páginas na folha A4, na fonte 12, para você entender, cheia de versículos que já foram nos encontros de célula, a gente pede para você memorizar, e a gente memorize, e a gente volta aqui. Pelo menos um dia a gente lê os mais atuais, e uma segunda folha a gente trabalha na memorização de uma página do que nós já vimos. E toda semana todos os textos que nós temos lá são revistos. Para que isso? Por N fatores, para eu poder me lembrar quando eu precisar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que o Senhor falou. Agora o Senhor fala. Como é que você vai lembrar se você não ouviu o Senhor falar? Como é que o Senhor fala? Através da sua palavra. Então eu preciso ouvir, preciso ler, preciso estudar, preciso memorizar, e a memorização, se você estudar a palavra, você vai descobrir. Ela tem a finalidade de permitir que o Espírito de Deus trabalhe, trazendo um entendimento novo naquilo que você memoriza, e à medida em que você memoriza. E ainda tem uma finalidade, ajudar você a desenvolver a sua mente para você ter uma memória melhor. Mas essa não deve ser a motivação principal. Então nós dissemos que pouco a pouco a palavra de Deus que está no coração vai sendo impressa também em nossa mente pelo Espírito de Deus, mas isso não é automático. A Bíblia chama isso de renovação da mente, já falamos também aqui muitas vezes sobre isso. Efésios 4, 22 e 24 é um texto que explica isso de uma forma bem clara. E eu quero ler, diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. O que é a velha natureza? São os velhos hábitos, os hábitos maus, ou hábitos que simplesmente não devem permanecer na minha e na sua vida, resultante da nossa vida antes de Cristo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. A velha natureza é a sua carne, e ela gosta de fazer as coisas que você sempre fez no passado e que a Bíblia hoje diz que eu e você não devemos fazer. Agora o texto diz: a se renovar no espírito do entendimento de vocês. O Atmani escreveu dizendo, no entendimento dele, existe um lugar na nossa mente que é como se fosse um lugar onde está aquilo que Deus traz de espiritual. Eu não chegaria tanto e não ouso dizer o que ele disse. Ele disse, eu creio em muitas coisas que ele disse, mas eu não tenho como dizer o que ele disse. Mas ele disse que é como se existisse um lugar na nossa mente em que aquilo que foi ensinado pelo Espírito é registrado ali. Eu não sei onde é registrado, mas eu sei que é registrado. E quando o Espírito de Deus traz entendimento sobre o que você lê, você ouve, você estuda, você memoriza e medita, então a sua vida muda. Quando uma pessoa se converte é porque ela creu naquilo que foi dito, então ela nasceu de novo. O texto diz assim, ó:
É um texto que eu li aqui, deixe-me ver onde é que foi. Efésios 1:12 diz assim: nele também vocês, falando de Jesus, ouviram a palavra, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Quando você creu no evangelho, você recebeu o selo do Espírito Santo. É quando acontece o novo nascimento. Mas voltando lá a Efésios 4, 22, 24, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Então, renovar no espírito do entendimento. Eu disse que o Atmani dizia que esse lugar existe aí no cérebro, porque fala no espírito do entendimento. Então, é entendimento espiritual, não como é que eu diria? Não é lavagem cerebral, é entendimento. É o entendimento que muda a vida. Quando você crê em Jesus, você tem esse entendimento, você nasce de novo. Agora, à medida em que você vai lendo a palavra de Deus, você vai descodificar aquilo que está no seu coração e que você não entende ainda. Você só sabe que você não deve fazer. Se você der ouvidos ao Espírito, você vai sentir o que deve e o que não deve fazer, mas você não sabe por quê. Mas, à medida que você for lendo a palavra de Deus, isso vai tornar-se claro. E quando se torna claro, isso fica na sua mente e não sai mais. Não é porque você leu e aprendeu só intelectualmente, é porque você aprendeu, porque foi ensinado pelo Espírito de Deus. É entendimento espiritual. É revelação da palavra de Deus na mente. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza. Qual é a nova natureza? É o novo coração, é o espírito regenerado, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, o que o verso 24 está dizendo? Que eu devo trazer para a minha mente aquilo que está no meu espírito, pelo Espírito de Deus. Eu vou abrir aqui para a pergunta. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte? Se quiser, faça e eu vou procurar responder, se eu souber. Então, veja, o Espírito de Deus está no meu espírito, ele ministra a mim, mas eu sei porque eu sei que não devo ou o que devo fazer. Eu sinto essa direção, mas eu não sei muitas vezes porque só vou saber à medida em que eu conheço a palavra de Deus. E assim mesmo é necessário que eu tenha instrução do Espírito. O texto, verso 23 diz, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. E a se revestir da nova natureza. Onde está a nova natureza? No meu espírito. Onde essa nova natureza tem que se mostrar com entendimento na minha mente. Quando eu entendo, a ficha cai, eu falo, não posso mais fazer isso. Por quê? Porque agora eu entendi. Agora eu sei, não porque eu sinto constrangimento por fazer o mal ou alguma coisa nesse sentido, mas porque a luz brilhou, de repente as coisas não são mais a mesma. E isso aí é que muda a pessoa. O texto diz, a se deixar renovar do espírito do entendimento de vocês. É isso que traz arrependimento. É isso que traz mudança da mente.
Existe uma palavra no grego, é metanoia, que significa mudança de mente. É quando você muda a sua mente. Quando você muda a mente, e ela é mudada pelo Espírito de Deus, por entendimento que vem de Deus, você muda a sua vida. É isso que muda a vida das pessoas, é isso que traz mudanças permanentes. Mas isso não pode acontecer se não nos expusermos à palavra, ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando na palavra de Deus. A nossa mente é renovada quando recebemos do Espírito de Deus entendimento espiritual. Já li 1000 vezes esse texto aqui, eu vou ler novamente. Provérbios 2, de 1 a 6. Então veja o que é isso no Velho Testamento. Isso é revelação para alguém que escreveu o livro de Provérbios. E esse ser humano, igual a mim e a você, é nada mais, nada menos do que Salomão. E Jesus exaltou a sabedoria que Deus deu a ele. Exaltou no sentido de destacar, né? Que ele foi sábio, mas ali estava quem era mais sábio do que ele, que era Jesus, né? Ele fala assim. Mas o texto diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, aceitar é receber de mente aberta, e guardar no seu coração os meus mandamentos. Guardar significa reter, com o propósito de pôr em prática. Agora veja o que diz: se você der ouvidos à sabedoria, o que significa isso? Se você estiver atento para ouvir o Espírito de Deus ensinando você, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração ao entendimento, se você estiver a fim de saber, vocês lembram que Jesus sempre falava por parábolas, mas explicava o significado delas para os seus discípulos, só para eles. Por quê? Porque eles iam atrás de Jesus e diziam: nós não entendemos, me explica-nos a parábola. E Jesus explicava. E quem é que hoje nos ensina? É o Espírito Santo, que representa Jesus na nossa vida. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim. Se você pedir inteligência e gritar por entendimento, significa que eu quero, eu devo dizer: Deus, eu quero entender. Se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouros escondidos, é como se você buscar isso como um bem precioso. É isso que o texto está dizendo. O que diz o verso 5? Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Agora o verso 6, porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca. Qual é a boca de Deus? É a palavra dele. Vem o conhecimento e a inteligência. Então, duas coisas em operação aqui: o Espírito de Deus dando sabedoria e entendimento, e a palavra escrita de Deus. É por isso que Deus insiste em que eu e você nos atenhamos à sua palavra. E quando eu pergunto, e eu pergunto sempre: você está lendo a Bíblia? A resposta que eu recebo, na maior parte, não. Ou não como todo dia. Então, nem todos hoje estão reservando tempo para ler a palavra, para ouvir Deus através da palavra e para obedecer aquilo que Deus falar com elas através da palavra. Se não houver esse empenho, Deus não vai se revelar.
O que Deus tem é muito precioso, é de um valor inestimável. Então é preciso que você e eu valorizemos aquilo que Deus tem como preciosidade. E Ele está pronto a revelar a si mesmo e revelar-se através das Escrituras, mas é necessário que eu queira. Daí a importância da meditação na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda, Salmo 1, né? Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ninguém vai ler a palavra de dia e de noite, 24 horas por dia. Mas você só pode meditar naquilo que você já leu. E o propósito é que você estivesse, e eu também, estivesse meditando naquilo que nós lemos. À medida em que Deus fala, nós devemos meditar e buscar entender aquilo. O texto diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus chamou Josué e para que ele substituísse Moisés, que tinha acabado de morrer, a recomendação dada a ele lá no primeiro capítulo do livro de Josué, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Então, é para você, eu e você não devemos deixar de falar desse livro. Agora, o texto antes, aliás, aqui diz, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, eu só posso meditar em algo que eu já li, e à medida que eu medito, eu pratico, e então eu vou ser bem-sucedido. Antes de falar, eu preciso meditar para então praticar e então falar. Por isso, o primeiro mandamento é que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É dessa forma que ela habita ricamente em nós. Segundo mandamento, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. A NVI diz assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que vamos fazer isso? Quando estamos uns com os outros, na igreja, na célula, aqui. E é um ensino constante. O que deve sair da minha boca? É a palavra de Deus. Fala do mútuo ensinamento, fala de mútuo aconselhamento. Como isso deve ser feito? O texto diz em toda sabedoria. Então não se trata de sabedoria humana. Não é, eu vou me aconselhar com fulano porque ele é sábio. Sabe por quê? Conhece a Deus e teme a Deus ou é porque ele é um filósofo? Eu tenho um pé atrás contra os filósofos. Não sou contra os filósofos, mas nenhum filósofo que não teme a Deus deve ser... Vale a pena você saber do que ele pensa.
Eu fiz uma matéria que chamava Teologia Contemporânea na faculdade, e eu achava terrível ter que fazer aquilo. Eu tinha que estudar o pensamento dos filósofos, grande parte deles cristãos, mas nem todos eram cristãos. E eu queria ficar livre daquilo, eu tirei 100 naquela matéria, em todas as provas que eu fiz, mas para mim era uma chatice só. E continuo achando uma chatice ouvir pessoas, principalmente se elas não temem a Deus, mas com quem eu e você devemos nos aconselhar e buscar entendimento e ensino de quem teme a Deus. Quem conhece o livro, quem anda buscando entender o livro, aprender com o livro e com o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 6 e 7 diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então aqui fala da sabedoria de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não falou palavras de sabedoria humana, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele está falando daquilo que Deus trouxe à luz depois que Jesus veio. Por isso que repetimos a importância de meditar na palavra de Deus, como diz o Salmo 1. Mas o primeiro mandamento é que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O segundo mandamento: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Sabedoria de Deus. E o terceiro mandamento: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Isso acontecerá se nos deixarmos encher do Espírito. Efésios 5, 17 a 19 diz assim: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, ou seja, a uma vida desenfreada. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Um coração cheio do Espírito Santo é um coração cheio da palavra de Cristo. Daí a orientação que é dada antes para que nós nos aconselhemos mutuamente. Isso é feito principalmente em Colossenses. E um coração cheio do Espírito Santo é um coração cheio de salmos, hinos e cânticos espirituais, de quem canta e louva com o coração ao Senhor. Não é cantarolar por cantarolar, é cantar com o coração e cantar ao Senhor. O que caracteriza uma vida cheia do Espírito é uma vida que louva, é uma vida que adora, uma vida que exalta, que engrandece o nosso Deus. E não somente aqui não,
Mas sempre que nos reunirmos, esse deve ser o nosso propósito. Instruirmos-nos uns aos outros, aconselharmos-nos uns com os outros e louvar. O texto diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Que nós devemos fazer isso movidos pelo Espírito Santo. Isso fica evidente pelo que sai da nossa boca. Mateus 12, 33 diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Isso é, quando você for buscar numa árvore boa, você vai achar fruto bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Quando você vê uma árvore que você sabe que não vai dar bom fruto, você vai encontrar o fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então Jesus continuou dizendo: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Olha, todos nós sabemos o que é a nossa natureza. Eu sei de cor e salteado que é a minha natureza humana. Ela é má, ela é perversa. Ela tem respostas na ponta da língua para ferir quem ela gosta de ferir, ou quem ela quer ferir. Agora, a questão é: quem é que está no controle da minha vida? É a minha carne ou é o meu espírito, onde habita o Espírito de Deus? Isso vai revelar de qual fonte eu estou bebendo. De qual fonte eu estou me alimentando? Se eu me alimento da palavra de Deus, se eu me alimento de uma comunhão com Deus, então o que vai sair é Deus. Não está no script, mas eu me lembrei agora. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando eu e você estamos meditando na palavra de Deus e buscando a palavra de Deus, é Deus morando ali, é Deus residindo ali, é Deus falando ali, é Deus manifestando-se ali. Então, a pergunta que devemos fazer é o que está saindo da nossa boca. Isso vai revelar o que nós temos no coração. O que tem saído da sua boca? Palavras de baixo nível, palavrão. Eu já vi tantas pessoas, até pessoas da minha família, não vou citar e nem você vai saber quem é. Não sei se é, não vou dizer se é próximo, se é. Não é da minha família, eu e a Ana Bia, para você tirar isso da cabeça. Mas, às vezes a gente ouve dizendo palavras que não são coerentes com a vida cristã. Palavras de baixo nível, palavras de destruição, de discórdias, murmuração, maldição, maledicência, reclamação, palavras que desanimam, que falam de desgraça, de xingamentos, de desavenças, palavras que deprimem, palavras pejorativas,
pessimistas, amaldiçoadoras. É isso? Isso é de carne pura. Agora, você pode falar também palavras que abençoam. Você pode falar a palavra de Deus. Você pode falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, palavras de gratidão a Deus. O que está saindo? Você expressa a gratidão a Deus? Então, você só pode falar aquilo que está dentro de você. E as palavras revelam seu relacionamento com Deus e o conhecimento que você tem dele na palavra e no relacionamento diário com ele. Então, primeiro mandamento, que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Segundo, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Terceiro, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Gratidão no coração. Deus se agrada da gratidão. Nós somos muito pedidores. Devemos ser muito agradecidos. É muito triste com aqueles que vêm pedir e não voltam para agradecer. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. E ele não era nem judeu esse que voltou, era um samaritano. E Jesus perguntou, onde estão os outros? Foram curados? E não voltaram para agradecer. Quarto mandamento. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Como podemos fazer isso? Se Cristo viver sua vida em nós. E a vida de Cristo é vivida em nós à medida em que nós nos atemos, à medida em que vamos nos atendo à palavra dele, como no texto que eu li há pouco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Ou seja, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se fosse o Senhor Jesus fazendo. Recentemente nós mandamos, porque eu recebi uma bênção, recebi essa bênção, alguém me deu um PDF, um livro em PDF do Em Seus Passos que faria Jesus. Se não me engano foi a Daniela, foi você mesmo que mandou, Daniela? Cadê ela? Foi? Foi você mesmo. E eu mandei para toda a igreja. Quantos receberam? Todo mundo recebeu, você pode não ter visto, né? Eu tenho descoberto que poucas pessoas, infelizmente, de vez em quando eu vou lá e vou vendo, não tem os 2 risquinhos lá de jeito nenhum. Ou seja, é gente que não leu a mensagem, não sei como é que fazem isso, mas não, se você mandar uma mensagem dirigida para ela pessoalmente, ela vão ter lá os 2 risquinhos que comprovam que ela recebeu. Mas mando mensagens da Bíblia. Confesso que nesses últimos dias tem mandado menos, por N fatores. Não tem dado tempo, mas na medida em que eu posso eu mando. Mas eu vejo que nem todo mundo vê, ou todo mundo olha para aquilo e... Coloquei um cântico em cada mensagem, mas nem sei também se não ouve o que está escrito, muito menos o cântico que pode abençoar a sua vida. Mas, então, como podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso se Cristo viver sua vida em nós. E Deus vive sua vida em nós. Deus permite. Eu falei... misturei as coisas. Se Cristo viver sua vida em nós, Cristo vive a sua vida em nós à medida em que nós
andamos de acordo com a palavra dele. O texto que eu li, vou reler, porque achei ele fantástico para esse propósito que nós estamos falando aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se você e eu guardarmos a palavra, Deus está vivendo a sua vida ali, está manifestando a sua vida, porque Deus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Aquilo que a palavra de Deus diz é aquilo que Deus é. E à medida em que nós guardamos a palavra dele, ele tem liberdade de operar em nós. E 1 de João 4,9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não é o seu esforço, não é a sua disciplina, isso aí não adianta nada. Você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, eu te quero, porque eu não tenho capacidade de viver a tua palavra. Mas vem vivê-la em mim. Exponha-se à palavra e busque nele a graça para viver, porque a graça já é dada. Mas você tem que dizer: eu quero. Alguém estava falando outro dia que, eu não sei quando foi que eu ouvi, mas estava destacando, eu nem sei se foi aqui que eu ouvi, não sei. Mas alguém estava destacando que sempre que Jesus curou uma pessoa, ele perguntou para ela: o que é que você quer que eu faça? Que eu veja, Senhor. Então veja. O que é que você quer que eu faça? Que eu fique limpo, o leproso. Então, ser limpo. Então, Jesus está perguntando para mim e para você: o que é que você quer que eu faça? Ele não invade. Ele não violenta você. Ele pergunta a você: o que é que você quer da vida? O que é que você quer para esse ano novo? Como podemos... Bom, como vamos saber se estamos vivendo por meio de Jesus? Se amarmos Jesus de verdade. Nós lemos o texto: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Como podemos amar Jesus? Nós não podemos amar quem a gente não conhece. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você ama. Quanto mais você convive com uma pessoa e conhece mais dessa pessoa, mais você ama. Você não ama porque essa pessoa... No caso de Deus, ele é perfeito, mas no caso do ser humano, você não ama uma pessoa porque ela é perfeita. Você nem vai querer chegar perto de uma pessoa perfeita, porque ela vai... Não dá certo comigo. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Se ela é perfeita, eu não quero nada com essa pessoa. Agora, se a pessoa é aquela pessoa que confessa que ela é frágil, que ela é limitada, se ela não esconde os seus defeitos, é muito fácil você amar essa pessoa. Porque você vai se identificar com ela, nas suas limitações e fraquezas. Mas, no caso de Deus, o que Ele revela a mim e a você é o seu amor por mim, seu amor incondicional. Olha, eu te amo incondicionalmente. E já mostrei isso dando minha vida por você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então Ele nos amou quando estávamos lá embaixo. Estávamos no pecado. E alguém que me ama dessa maneira, eu vou amar profundamente.
Jesus foi na casa de um leproso, estava comendo à mesa desse... Eu não sei se ele era leproso ou já tinha sido curado. Simão, o leproso. E chegou uma mulher pecadora e começou a chorar nos pés de Jesus. E ela derramou um perfume e derramou lágrimas nos pés de Jesus. Para entendermos isso, é preciso que entendamos como é que as pessoas se sentavam. Elas se sentavam de lado, sentavam no chão, em cima de uma almofada, e os pés ficavam para trás, de modo que a pessoa estava para frente e seus pés estavam para fora. Todo mundo entende? Entendeu? Espero que sim. Eu não vou deitar aqui não, porque... Mas, então, os pés de Jesus estavam para trás. E ela chegou ali e começou a chorar, a beijar e a perfumar os pés de Jesus. Só que era uma mulher, parece ser uma mulher da vida, parece ser uma prostituta. O texto não diz claramente, mas diz que Simão falou, esse aí, se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que está fazendo isso com ele. E Jesus perguntou uma coisa para ele. Se você tem uma dívida de alguém, se alguém lhe deve 50 denários, eu não sei se os valores são esses, porque eu não me lembro, e você perdoa essa pessoa, e depois vem outro que lhe deve 500 denários e vem e pede perdão, quem é que vai te amar mais? Quem perdoou 50 ou quem perdoou 500? E Simão disse, olha, naturalmente, quem foi mais perdoado vai amar mais. Então, eu nem sei por que eu disse isso, mas eu já me perdi aqui. Mas nós amamos porque fomos muito perdoados. Eu, pelo menos, sou muito grato a Deus porque eu fui muito perdoado. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus o que Ele fez por mim. Porque Ele permitiu que eu fosse lá embaixo, porque eu me sentia o cara. Mas Ele permitiu que eu fosse lá embaixo. Mostrou o que eu era. E depois me tirou de lá. Depois disso eu sei o que é graça. Eu sei o que é perdão. Eu sei o que é ser amado incondicionalmente. E é impossível não amar quem me amou tanto. Então, se você é um perdoado, e se você anda com essa pessoa, você vai amar cada vez mais essa pessoa. Você só pode conhecer o amor, a extensão, a grandeza do amor de Deus por você, à medida em que você se debruçar na palavra dEle e estiver em comunhão com Ele. Não é por ouvir dizer, é por estar com Ele. É um andar com Ele, é um viver com Ele. Por isso, o primeiro mandamento, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Segundo mandamento, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria.
Terceiro mandamento, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Quarto mandamento, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E leiam o livro que a Daniela mandou para mim, eu mandei para vocês. Cutuquem lá, e se não, peçam a Daniela para mandar outra vez para você, e leia esse livro. E veja o livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Eu acho que eu nem disse o nome, né? Quinto mandamento. E último. Por meio do Senhor Jesus devemos dar graças a Deus Pai, dando por Ele, Ele é Cristo, graças a Deus Pai. Fazendo tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. O Espírito nos leva a dar graças. O Espírito de Deus nos leva a ser agradecidos, à medida em que nos debruçamos sobre a palavra dEle. Meditamos no que Ele é, no que Ele fez, no que Ele faz e continua fazendo. Então, eu devo dar graças a Ele, porque é Cristo vivendo em mim. Veja, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E se você fizer as coisas em nome do Senhor Jesus, você tem só que dar graças a Deus, porque Ele está fazendo aquilo que... fazendo acontecer na sua vida, o que Ele manda que eu e você façamos. Não serei eu, mas Ele, não serão minhas palavras, mas as dEle, não serão minhas ações, mas as dEle. Concluindo, 5 mandamentos. Primeiro, que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Segundo, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Terceiro, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Quarto, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. E quinto e último, dando por Ele graças a Deus Pai. É Ele vivendo em nós. Para vivermos o que aprendemos hoje, é preciso que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Ela habitará ricamente em nós se nós a ouvirmos, lermos, estudarmos, memorizarmos e meditarmos constantemente na palavra de Deus.